Mais informação para você. O presidente Lula enviou ontem um projeto de decreto legislativo ao Congresso para agilizar ações de assistência lá no Rio Grande do Sul. Esse é o primeiro de uma série de atos de apoio ao Estado que serão assinados pelo governo federal. O texto ainda precisa ser aprovado pela Câmara, também pelo Senado, e autoriza a União a fazer despesas para ajudar o Rio Grande do Sul sem precisar cumprir a meta fiscal contida na Lei de Responsabilidade nesse ano. A proposta é zerar o déficit público. A proposta desse ano é zerar o déficit público, mas aí tem essa situação no Rio Grande do Sul. O presidente Lula destacou a importância do decreto para acelerar a ajuda necessária à região. Vou abrir aspas aqui. Nesta reunião, vou assinar uma mensagem e enviar ao Congresso Nacional um projeto de decreto legislativo que visa dar celeridade para que as coisas atendam à necessidade do Rio Grande do Sul. O decreto é o primeiro passo para as coisas começarem a andar, foi o que disse o presidente Lula. Também a Marinha está enviando o maior navio brasileiro para lá, para ajudar. Então ele vai aportar lá no Rio Grande do Sul para ajuda também às famílias. Ele está levando outras embarcações menores para também fazer o trabalho lá no Rio Grande do Sul. Vamos lá. Regiane, de ontem para hoje, a gente viu a chuva deu uma trégua, ontem fez sol, então eles conseguiram ver o cenário com uma maior clareza, mas a previsão é de mais chuva a partir de amanhã. Então o Brasil todo está mobilizado. Exatamente. Infelizmente, né, o que vem por aí ainda não vai amenizar, pelo menos em algumas regiões. Acho que todos tivemos a oportunidade de ver alguns vídeos em como estão as casas quando baixa a água. A situação perderam absolutamente tudo, além da lama grudada, né, nas paredes ali. O serviço vai ser intenso. Paulo, eu queria falar uma coisa. A Igreja Luterana também está recebendo, claro que deve haver outras comunidades, mas a Igreja Luterana na Zona 2 também está recebendo, para quem não quer ir ao Corpo de Bombeiro ou na região mais próxima, a Zona 2, leve lá. Reforçar, o frio está chegando nessa semana na região, então quem tem cobertores, roupa de cama, toalha, gente, toalha é super importante, as pessoas perderam absolutamente tudo, não se prendam apenas a roupas, né, para fazer essa ajuda. Eu vou reforçar ainda o que eu falei ontem, seguir na área do agro, que foram já dados alguns números em relação a apenas 26 cidades, das 330, 26 cidades conseguiram fazer um registro e já há 900 milhões, né, que foram perdidos ali. Então, quer dizer, o serviço vai ser intenso nessa recuperação e vai doer no bolso de cada um. Por que eu reforço isso? Porque tem muita gente por aí que está dizendo assim, eu não vivo lá, eu não quero saber porque o problema não é meu. Então, assim, o problema se não é na consciência de você ajudar o próximo, de você ter um amor no coração, de olhar essa situação caótica, dramática, triste, de pessoas que estão morrendo, crianças que estão ficando sem os pais. Já existem vários relatos de resgate, de eu pego o pai, eu pego o filho, e sempre, né, em salvamento pega o mais jovem, e quando as equipes voltaram, os pais já não puderam mais ser resgatados. Então, se você não tem essa consciência, vai doer no seu bolso, né? Então, põe a mão na consciência e olhe com mais amor ao próximo aí. Edivaldo, eu vou caminhar com você em outro sentido. A gente até nos bastidores, antes de começar o programa, a gente estava falando da importância do momento. E é isso mesmo aqui, quando a presidência apresenta esse decreto legislativo, essa é a prioridade? Ô Paulo, o compromisso assumido pelo governo lá e pelos ministros que lá estiveram, em duas oportunidades, inclusive, foi apressar todos os trâmites burocráticos para poder liberar recursos imediatos, né, especialmente de emenda, recursos contingenciados, né, principalmente para obras de infraestrutura que estava contingenciado, mas não ia se liberar agora. Então, acho que, se eu não me engano, entre hoje e amanhã, a Câmara, né, e o Senado se reúnem em caráter até extraordinário para que toda essa burocracia ande e os recursos já comecem a aportar no Estado, né? Eu vi um cálculo assim, bem modesto ontem, que o Estado vai ser necessário perto de 5 bilhões de reais para iniciar a reconstrução, né? O que significa recuperação de pontes, portos, rodovias, a infraestrutura pública, né? Sem entrar na infraestrutura privada. O próprio aeroporto que está fechado vai ficar fechado mais de 30 dias, né? Exatamente. Salgado Filho. Apesar de lá não ter nenhuma alguma penitenciária federal, mas tem uma penitenciária lá que está um outro problema seríssimo para tirar as pessoas de lá. E ontem aquela cena, né, de a água invadindo também o data center do governo do Estado, que significa
toda a operação do governo passa a ser comprometida a partir de agora, porque o data center centraliza todas as operações técnicas e tecnológicas do governo. Então, até uma simples emissão de uma certidão negativa, fundamental para um Estado, para um município, fazer o processo burocrático para a obtenção de recursos, pode estar comprometida. Então, você tem uma situação cada vez mais dramática. E o curioso observar que, normalmente, uma tragédia dessa ela ocorre, né, num curto período e depois ela tende a recuar. O que a gente está vendo, não. Quando você vê a previsão de chuva, principalmente naquela região mais ao sul do Estado, a situação tende a agravar. Então, sim, a gente até fica hipnotizado, não sei quem acompanha mais de perto o noticiário, você quer assistir e você quer fazer alguma coisa, dá uma sensação de impotência, porque você lança um olhar assim sobre a realidade daquelas pessoas que, nesse momento, vivem parece uma catarse coletiva, assim. E a dimensão da tragédia me parece muito maior do que aquilo que a gente vê, e de fato é. Aí, quando baixar as águas, como já aconteceu com uma cidade lá, que as pessoas estavam voltando, elas voltando para a cidade, e não existia mais a cidade. Era simplesmente um imenso campo, né, de escombros, né, como se tivesse acontecido uma guerra ali. Então, sim, mas é interessante observar o quanto somos solidários, né, quanto o brasileiro é solidário, e né, a gente está se mobilizando, acho que todos aqui, de alguma forma, já fez alguma coisa. Mas, Paulo, deixa eu só fazer um registro bem curto assim, sobre a questão dos fake news. O governo federal, inclusive, abriu uma página só para restabelecer verdade a respeito disso. E ontem, lá em Sarandi, nós fomos avisados que havia uma criança de Sarandi perdido lá em Porto Alegre, quando, na verdade, não existia nenhuma criança. E criou uma comoção na cidade que a prefeitura ia fazer, e nós, atrás do assunto, e descobriram que, de fato, existia uma criança de Sarandi, mas estava sob abrigo do Conselho Tutelar, estava bem protegido, mas não se sabia se ela era de Sarandi. E que lá existe tem uma cidade também que chama Sarandi, né? Exatamente, que está numa situação. Mas estava muito bem abrigada, muito bem protegida, em absolutamente nenhuma ação, nem imediata foi tomada no sentido, né? Sobre isso, Edivaldo. E há muito fake news. Ontem, de fato, assim, circulou muita coisa errônea, muita coisa na internet, que estavam barrando o caminhão de comida. Não é verdadeiro, isso não é verdadeiro. O próprio prefeito, o pessoal da Defesa Civil disseram o seguinte: nós estamos aqui só encaminhando para os lugares onde é mais fácil para transitar. Não tem ninguém barrando o caminhão, nenhum. Aí uma cidade lá também disseram que a prefeitura estava barrando. Eu fui dar uma olhada e parece que era tentando organizar, né? Porque senão fica todo mundo louco, correndo com cesta básica para todo lado, ninguém sabe para onde vai ser entregue. Então, há sim que ter um direcionamento sobre essas coisas. Eu vou com você, Kim. Eu vou um pouquinho na esteira do que o Edivaldo falou, a gente até falou disso. É o que se fala, né? Nas mídias, na internet também, você estava falando que nessa toada do Edivaldo, é um rios atrás do outro, né? Então, assim, exatamente. Eu, de vez em quando, gosto de dar uma desaparecida, e aí os rios do Instagram me ajudam a dar uma desaparecida da vida. E aí não tem outra coisa, né, outro conteúdo, a não ser a catástrofe aí no Rio Grande do Sul. E aí que move muita gente, sabe? Sensibilizar de alguma forma, mesmo às vezes a pessoa não tem condições de ajudar de alguma forma, mas que mande, né, energia positiva, orações, rezas, independentemente da sua fé, mas as pessoas precisam sim de atenção, pelo menos de você se sensibilizar. Aqui, quando acontece qualquer tempestade e aí acaba caindo árvore, etc e tal, a gente até grava vídeo e fala assim: nossa, parece uma cena de guerra. Não, isso não é nada comparado ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Você perder o seu lar, a sua casa, perder os seus bens materiais e também a vida. Muitas pessoas perderam a vida, né? Os animais foram deixados de lado, porque não tinha, ou era se salvar, meu amigo, ou os animais. E aí pessoas, ONGs, pessoas físicas mesmo, assim, o civil, muita gente, empresários, saindo daqui, saindo de toda a região do Brasil inteiro para ir ajudar de alguma forma. E isso demonstra que ser brasileiro, sim, é muito bom, né, em comparação, assim, de ter orgulho de ser brasileiro, justamente por conta disso, dessa solidariedade. Ninguém pediu. As pessoas estão se né, trazendo à tona ali para ajudar de alguma forma, né? Seja por dinheiro. Às vezes, eu até acho que dinheiro não vai resolver muito lá, porque lá não tem o que fazer, mas mantimentos,
né? O meu condomínio mesmo já se mobilizaram, já estão enviando um monte de... Ou é roupa, ou é comida, entendeu? Então, assim, de alguma forma as pessoas precisam se sensibilizar, né? Porque poderia acontecer em qualquer lugar. E aí, Rio Grande do Sul ou não, Bahia, e Rio de Janeiro, não importa. Eu acho que essa força que nós estamos demonstrando para todo o Brasil é realmente o sentido, né, de ser... de ter orgulho, né, de ser brasileiro. Então, nesse sentido aí, é bom todo mundo ajudar de alguma forma, seja por orações, como eu falei, seja por mantimentos, ajude de alguma forma. Pamela? Paulo Caetano, primeiro é importante reforçar isso que você falou sobre informações, realmente, assim, sobre bloqueio de caminhão de comida, esse tipo de coisa, não deixar passar, eu não vi. Mas a gente precisa também jogar à luz algumas coisas que talvez até pelo próprio desespero... eu vou falar o que eu falei aqui ontem, muito ajuda quem não atrapalha. O Dunga, que é jogador, que é gaúcho, que está na região, ele falou em vídeo que uma igreja estava produzindo marmitex e que esses marmitex estavam sendo impedidos de ser distribuídos porque tinha uma nutricionista, um controle ali, como é que eu posso dizer, de como foi feita aquela comida, enfim. Eu não sei se esse é o momento para esse tipo de coisa, esse tipo de burocracia. As pessoas estão com fome, mal a comida chega lá. Se alguém está fazendo marmitex, né? Está fazendo marmita para distribuir, que maravilha. Muito ajuda quem não atrapalha. Então, eu não vi nem essa história de bloquear caminhão de comida e tudo mais. Agora, essa questão de pessoas que estão fazendo comida para distribuir e que talvez esteja tendo aí um impedimento para distribuir, não foi só o Dunga que falou nas redes sociais. Eu vi um outro rapaz também gaúcho lá, um influenciador famoso. Eu não o conhecia, admito, conheci através dos vídeos, fazendo esse tipo de relato. Nessa esteira, eu queria dizer que a gente também precisa parabenizar demais o nosso governo do estado do Paraná, que foi um dos primeiros, se não o primeiro, a mandar ajuda para o Rio Grande do Sul no sentido de equipamentos, de homens, os próprios helicópteros. Você vê os depoimentos dos gaúchos, muitos estão enaltecendo, né? O governo do estado do Paraná, Santa Catarina, o próprio Luciano Hang, que colocou os helicópteros à disposição para fazer o resgate de pessoas que às vezes estão há dias ali esperando e não tem esse respaldo. Muita gente reclamando que os helicópteros do Exército, por exemplo, já não têm o poder que o helicóptero do estado do Paraná tem de voar em tempo ruim, de chegar perto onde não é possível. Você vê, a nossa estrutura, às vezes, aqui do nosso estado do Paraná, a gente não tem essa noção e num momento de desespero como esse a gente acaba sabendo. E por fim, parabenizar os maringaenses, né? Ontem eu estava vendo alguns vídeos ali do Corpo de Bombeiros que está recebendo doações para enviar já para o Rio Grande do Sul e o pessoal está fazendo fila de carros de pessoas para chegar ali com seus mantimentos, roupas, água mineral que o pessoal precisa muito. Então, além de dar esse parabéns para Maringá, que eu achei muito bonita aquela quantidade de doações, lembrar a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo que é possível você também ir lá no Corpo de Bombeiros e levar. Pamela, não posso fazer um Pix, mas talvez você tenha ali uma roupa, uma coberta, uma toalha, como a Regi falou. Afinal de contas, o frio também já está chegando. Então, dá para ajudar. É só a gente se unir, ter bastante consciência, que se Deus quiser, logo o Rio Grande do Sul vai sair desse. Em nome de Jesus. Ô, Ângelo, você que lida com informação todos os dias, é a máxima do noticiário, né? Pois é, a máxima é também a maldade das pessoas e de algumas que se aproveitam. O caso do Dunga, por exemplo, que espalhou uma desinformação e foi desmentido na internet. Se isso só atrapalha quem deseja fazer o bem, como a maioria citou aqui, os governos estaduais e tal, o próprio governo federal que mandou quase 15 mil pessoas para lá para ajudar, e a gente vê celebridades e políticos não falarem. Tudo bem que você não precisa ficar espalhando, né? Mas a gente aguardaria muito que celebridades que ganham milhões, no caso do Neymar, 500 mil reais por dia, pudessem ajudar, porque é o que precisa nesse momento. E citando um caso, que eu até registrei no meu blog ontem, eu achei meio estranho, ninguém da prefeitura se manifestou, mas um container com roupas, sapatos, material não perecível, passou na prefeitura, na garagem, pelo menos o pessoal estava tentando no grupo do WhatsApp, 10 voluntários para descarregar. Agora, eu fico pensando, você enche um container
com doação. Por que não mandar direto para o Rio Grande do Sul? Por que tem que passar na garagem da prefeitura do Paço Municipal? A informação que corre é que uma parte seria retirada para o Provopar fazer as coisas deles. Mas o Provopar, só para quem não sabe, vai ficar sabendo agora. O Provopar dentro do Paço Municipal, que faz o trabalho beleza, a Eliana é gente boa, é um pessoal lá que trabalha, mas eu acho desigual o tratamento neste e em outros momentos. O Provopar, que não é o órgão público, é uma ONG, não devia estar funcionando dentro do Paço Municipal, devia estar um endereço particular. Ela tem uma loja de roupas ali. E roupas doadas sem uso. E elas são oferecidas primeiro para os funcionários da prefeitura. Primeiro, dentro do Paço Municipal não tinha que ter loja nenhuma vendendo arrecadação, doação. Terceiro, não teria que oferecer primeiro para funcionários. Ou todo mundo é igual perante a lei, ou ninguém é igual perante a lei. Mas fora isso aí, essa coisa que dá para se resolver, o que se vê é um cenário horrível, né? Cada vez parece que você vê de manhã é uma coisa, à noite, nossa, é um horror. Que está mobilizando, essa é a parte boa, mobilizando as pessoas de bem.